Sejam muito bem-vindos, esse é o meu canal do YouTube e aqui eu vou dar dicas para vocês e um pouco de conteúdo sobre regularização de imóveis. O que você deve fazer com a documentação do seu imóvel. Mas hoje em especial vou falar sobre alguém que é meu sócio no escritório e que começou toda a trajetória do nosso escritório. É o meu avô, Dr. Cláudio Zambuim, e quero deixar aqui para vocês tudo aquilo que eu aprendi com ele e que a faculdade de Direito não me ensinou, né? Qual foi a importância de tê-lo desde lá do começo, quando eu iniciei a faculdade, e tudo que eu aprendi com ele ao longo desses últimos anos, tanto de estágio quanto depois que eu me tornei advogado. E eu comecei lá atrás, desde 2013, estou com ele no escritório, e todo mundo acha, né, que é tranquilo ter alguém e ter um escritório para apoiar, mas na realidade é muito mais difícil, né, quando a gente precisa, a gente acha que alguém vai pegar a nossa mão, mas não pega. E foi exatamente isso que ele fez. Ele não pegou na minha mão, mas ele me ensinou muita coisa. E como que eu aprendi tudo isso? Foi observando. Foi desde o começo, indo com ele ao cartório, indo com ele ao fórum, atendendo um cliente sem falar nada. Ficava quieto ali, mas só ouvia o que ele tinha a dizer. E aí vão surgindo algumas dúvidas, né? Vão surgindo alguns questionamentos que a gente passa a conversar. E ali ele foi me ensinando e eu perguntei para ele assim, quando que eu sei que eu tenho que fazer uma retificação diária e quando que eu sei que eu tenho que fazer uma ação de uso capião. E a partir dali, né, a tática dele de encontrar essas soluções, principalmente para o imóvel rural, é algo que parece simples, mas só quando ele me falou, né, qual era efetivamente essa diferença, como que se encontrava isso lá na matrícula do imóvel, na documentação que o cliente traz, é que a gente vai entendendo essas questões aí pormenores. E na realidade é muito tranquilo entender isso, né? A gente consegue ver na própria descrição da matrícula, e hoje eu posso dizer que a diferença entre esses dois institutos do direito se dá unicamente ali no fato de a retificação é só para quem é proprietário, só para quem já tem a matrícula, mas tem uma descrição precária, né? E aí sobre descrição precária a gente tem que falar um pouco mais para frente. E a uso capião é para aquela pessoa que não tem o nome na matrícula, que tem um contrato de compra e venda, que tem alguma situação em que vai dar esse direito da uso capião. Então essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi com ele. Muito aconteceu quando a gente começou também a fazer o cadastro ambiental rural, o CAR, né, que é um cadastro necessário a partir ali do novo Código Florestal, que foi exigido desde 2015. Em 2015 tinha um prazo e ele chegou para mim e falou: a gente precisa fazer esse cadastro. E aí eu fui estudar, eu fui entender como que se fazia aquele cadastro, e fui entender o que era uma matrícula, fui entender o que era uma escritura, quando a pessoa precisava fazer uma ação de uso capião, uma retificação diária. São coisas que só na prática mesmo, né? Colocando na prática o que a gente vai vivenciando no dia a dia. Então, uma outra lição também que eu aprendi muito com ele era como entender o cara e como a gente fazer algo que a gente nunca viu na vida, que nem ele, na verdade, sabia como fazer. Então, é com muito estudo, com muita dedicação e com prática, né? Porque o primeiro que eu fiz, gente, eu tremia naquela mesa com o cliente. Eu me lembro como se fosse hoje, o cliente aqui e eu aqui no computador, e suava frio, suava a mão. Então foi uma situação assim muito desconfortável, mas hoje, e depois daquele primeiro, se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, eu não estaria, né, eu não entenderia hoje como fazer, por exemplo, o que está acontecendo agora, a necessidade de retificar o CAR, de consertar aquilo que foi feito errado lá atrás, porque muita gente fez errado. E então, com todo esse tempo aí de estudo, de dedicação, a gente foi aprendendo bastante. E uma outra situação né, que a gente vem sempre discutindo aqui no escritório é a nossa evolução, né? Então a gente
começa, né, num lugar pequeno, numa portinha bem pequena, e depois vai evoluindo para um escritório, algo maior. A gente começa a entender que precisamos de mais gente para estar na nossa equipe e a gerenciar tudo isso. Então, toda essa questão, né, de como funciona o escritório e tudo mais, as oportunidades, né, que vão aparecendo, a gente vai também... Fomos aprendendo um com o outro, e hoje tenho muito orgulho de ter meu avô como sócio, um advogado que atua aí há mais de 40, quase 50 anos de advocacia, e a gente tá junto aqui também com uma equipe maravilhosa. É isso o vídeo de hoje. Queria que vocês ficassem à vontade e nos contactar, e conhecer mais do escritório. Estamos aqui para isso. Quer saber um pouco mais sobre esse tema da regularização de imóveis? Fica ligado aqui no meu canal. Estou sempre trazendo novidades sobre esse tema. Dá uma olhadinha lá no Instagram, nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok e LinkedIn. Sempre tem novidades sobre o tema. Um abraço.